Olá, boa noite. Me chamo João Vitor e hoje vou dar seguimento aqui à segunda jornada de apresentações sobre os projetos voltados para o Challenge, juntamente com a Scania. E bom, antes da gente falar dos updates, né, das novidades e dos resultados do nosso projeto até o momento, é legal a gente contextualizar desde o início o porquê que a gente escolheu ele. Então, é nítido que pessoas comuns ali, né, pessoas físicas, tenham ali seus carros ali, trafeguem tranquilamente com eles, mas quando tem algum tipo de problema, principalmente com relação ao fluido, quando você vê algum vazamento externo ali, porque é nítido, né? Você consegue visualizar isso. Você, pelo menos eu e a minha mãe, a gente não consegue identificar e verificar esse problema e até mesmo dizer se esse problema ali vai ser nocivo caso a gente tenha uma viagem ou se ele vai atrapalhar a gente de alguma forma. Então, a gente tem uma ferramenta que nos alerte desses tipos de vazamentos de fluidos, não necessariamente só o de freio, mas pode ser do radiador, por exemplo. Pode fazer com que a gente evite um possível acidente no futuro e também traz um pouco mais de conhecimento para o público leigo, né, que não tem tanto conhecimento sobre o meio mecânico. A gente pode pensar que apenas as pessoas físicas sofrem com esse tipo de problema, mas não. Isso vai desde as grandes empresas como a Hyundai, por exemplo, que fez o recall nos seus modelos do Creta HB20, por questão ali de uma intoxicação ali no fluido que é utilizado nos freios da fábrica. Então, esse é um problema que vai desde as grandes montadoras e que a gente não deve confiar 100% nelas. É legal você ter ali o seu seguro, que é basicamente o que a Visco pode te proporcionar. Tendo um sistema inteligente de monitoramento que vai fazer toda a visibilidade ali de monitoramento de fluido do seu ambiente, te alertando dos riscos, né, que eventual falha pode te agregar. Então, se você tiver algum tipo de problema de fluido de freio, você vai ter que parar o seu carro, você vai ter que chamar o guincho e tudo mais. Se for um problema ali na questão de aquecimento, você vai ter algumas dicas de como coibir aquele problema na hora, claro, deixando o carro parado, esperando um reforço, e ainda assim, pessoas ali ao redor da sua família que estão cadastradas e conectadas nessa interface vão poder receber alertas de você, tanto da sua velocidade, da onde você está via GPS, bem como algum tipo de alerta, né, com relação aos fluidos no seu carro. Então, se você não estiver percebendo isso, não tiver com o celular conectado nem com algum painel, algum familiar pode te ligar e falar assim: pô, cara, tô vendo que teve um problema no seu carro aqui. Você tá olhando isso, tá prestando atenção nisso, já fez alguma coisa? E, enfim, manter várias pessoas interconectadas para que você não fique ali refém exclusivamente do aplicativo, né? E assim outras pessoas consigam te ajudar caso uma eventual fatalidade aconteça. Os componentes principais do nosso sistema. A gente vai ter o ESP32 como o cérebro fundamental e ele que vai fazer a aplicação ali dos protocolos, das políticas, né, necessárias para que todos esses componentes funcionem de forma congruente, né? Então teremos o acelerômetro e o GPS com foco exclusivamente na segurança da pessoa, né, e o sensor de temperatura e viscosidade em linha, por onde vai ser passado ali o fluxo de fluido ele vai ser avaliado e esses dados serão enviados posteriormente a, ao usuário. E essa foi uma imagem bem bacana que eu encontrei, porque às vezes a gente fala de fluido, as pessoas podem acabar achando, levando para um lado mais simples, pô, mas só fluido, mas só tem freio e tudo mais, mas não, a gente tem a questão do limpador de para-brisa, óleo do motor, combustível, um dos pontos mais importantes, certo? Óleo de câmbio, o próprio fluido de freio que eu havia comentado, fluido da direção hidráulica, reservatório de partida e por aí vai. São inúmeros casos em que a gente pode estar atuando e o ponto mais importante é a gente colocar a nossa solução, que a gente pretende que seja o menor possível, em contato com as fontes ali de saída do fluido, direto desse equipamento ou até mesmo da saída dele, para que a gente consiga visualizar cada ponto desse aqui e trazer de forma unificada na interface gráfica para que o usuário final, né, consiga visualizar isso. E como é que vai funcionar esse sistema, João? Como é que ele vai ser aplicado, né? E aqui a gente tem um caso de uso bem simples, né? Mostrando um carro trafegando, onde a pessoa recebe um aviso ali instantaneamente. Os sensores eles vão atuar recebendo esses dados e enviando esses dados para a rede. Lembrando que posteriormente, para poder fazer esse alerta, os sensores atuaram, mas aqui nesse ponto a gente está tocando na interconexão com o mundo externo, né? Então o gateway, né, que vai ser o WESP, ele vai acabar indo para a rede via HTTP mesmo, onde ele vai ser encaminhado para uma base de banco de dados e essa base de banco de dados vai
enviar para o Grafana, que é basicamente um orquestrador ali de uma dashboard ali bem interativa, onde ele consegue orquestrar esses dados de uma forma melhor, né? Enviando essas informações aqui, essas notificações de emergência ou de aviso para os celulares de pessoas cadastradas, inclusive para o seu, e dependendo da gravidade da situação, caso venha a acontecer algum tipo de pane, etc., a emergência vai ser acionada e vai ser enviada direto para o local, né, para o último local que o GPS teve sinal, teve informação. Aqui a gente tem uma topologia bem simplificada de como isso tudo vai acontecer. Então, ESP, script ali em C++ que a gente vai configurar no ESP, o InfluxDB, que é uma plataforma ali que vai orquestrar e vai gerenciar os dados que vão ser entregues, né, de cada sensor, e o Grafana, que vai ser a nossa interface final ali junto ao usuário. A gente está desenvolvendo um projeto ainda, porém a gente tem algumas expectativas de roadmap para o futuro, né, e alguns pontos importantes. No caso, a gente vai ter o monitoramento e a análise preditiva. Então, você já vai ter uma noção ali uma noção do que vai acontecer antes efetivamente de acontecer, né? Isso a gente vai ter machine learning, inteligência artificial e tudo mais, para que ele pegue padrões ali de possíveis anomalias que venham acontecer no seu ambiente e traduza isso te entregando informação antes para que você consiga ir pro mecânico o mais rápido possível. Posteriormente também a gente pensa, claro, a gente colocou um roadmap, mas isso é bem mais para o futuro, de licenciar esse tipo de aplicativo, uma vez que você vai ter, né, que acessar ele pela nuvem, do seu computador e tudo mais. Então, você pagando ali uma mensalidade bem básica faz com que a gente consiga manter a nossa aplicação funcionando, né, nos servidores ali e tudo mais, porque querendo ou não isso gera um custo ali de recursos computacionais. A integração com o computador de bordo, para que além das informações ali de fluido, a gente consiga ter mais informações internas do veículo, né, como qualquer outro tipo de circuito rodando ali no ambiente. Conectividade, automação e visibilidade, integração com novos vendors, porque a gente sabe que tem outros tipos de carros sendo fabricados, carros elétricos como os da Tesla, BYD, e a gente ainda não achou uma alternativa simples de integração com esse tipo de fabricante. É algo que a gente procura estar estudando mais para que a gente consiga se adequar a todos os tipos de carros do mercado, seja eles híbridos, elétricos e por aí vai. Alguns resultados que a gente obteve no projeto, alguns pontos importantes, principalmente a questão da precisão dos sensores, né? Aqui eu gosto de falar especificamente do GPS, porque ele simplesmente não funciona embaixo de um teto. Você tem que sair na rua, a gente simplesmente sai para a rua com o GPS apontando para cima para que consiga ali ter uma migalha de sinal, para que ele consiga funcionar. A gente testou dois modelos, né? A gente está com aquele modelo da Ublox que eu havia comentado no começo da apresentação, mas a ideia é a gente digitar uma graninha e testar um sensor superior, um sensor da Bosch, ou algo do tipo. A integração com os sistemas existentes também, né? Acho que esses três itens aqui, eles andam muito consoantemente, porque a gente está pensando em colocar o nosso item no meio de um sistema que já está em funcionamento, né? No caso, intermediário entre o fluido de um freio. Será que, em questão de durabilidade, até mesmo o custo de uma peça mais resistente, para intermediar essa conexão, e até mesmo a confiança que o cliente tem que ter na gente, né? Para poder retirar essa construção que foi feita de fábrica pela própria fabricante do carro, ter que alocar uma peça nossa para que ela faça toda essa verificação. Então a gente está pensando um jeito de não ser tão invasivo nessa questão de instalar nossa ferramenta, o nosso sistema, e ainda assim preservar ali a garantia do carro em si e todas as conexões ali de fluido que ele tem. Porém, alguns pontos positivos ali que a gente vem tendo é conseguir integrar perfeitamente ali os sensores através do protocolo I2C, né, do protocolo de comunicação I2C, né. A gente também tem alguns desafios, incluindo a calibração, voltando àquela questão do GPS, mas até o momento a gente, como é um protótipo, a gente pensa em fazer pelo menos o básico muito bem de início e seguindo o roadmap conforme a gente for avançando. E bom, de último caso, é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E para qualquer eventuais dúvidas, entre em contato com o nosso grupo da Visco. Então é isso. Muito obrigado pela atenção.